Se aprovado, né, para demérito da nossa comissão, este projeto, e aprovado no plenário, ele vai ser declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, pelas instâncias normativas do país. E aí, as pessoas que apresentaram o projeto, o relator, os setores da direita extrema aqui do nosso Congresso, da nossa Câmara dos Deputados, vão mais uma vez dizer das intervenções indevidas do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário. Mas é a própria casa, através desses projetos e das pessoas parlamentares, deputadas, deputados que aprovam, é que nós estamos abrindo os espaços maiores para a ação do Supremo, no sentido de julgar a constitucionalidade e a legalidade daquilo que nós aprovamos aqui na nossa Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania e na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. Um outro aspecto também, aí já vou entrar também num aspecto mais ético, religioso. Todos nós aqui, com pouquíssimas exceções, mas todos nós nos declaramos seguidores de Jesus de Nazaré. A grande maioria desta casa, com todo o respeito às outras tradições religiosas, afro-brasileiras, indígenas e outras mais que aqui chegaram e que merecem sempre a nossa acolhida, o nosso respeito e o nosso diálogo, mas a grande maioria da população brasileira e a grande maioria aqui dos congressistas e das deputadas e deputados que atuam aqui na nossa Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, nós nos declaramos sempre cristãos. E eu vou ler aqui uma frase, uma única frase do documento mais histórico, do documento mais conhecido, dentre os belíssimos ensinamentos de Jesus. No Sermão das Bem-aventuranças, também conhecido como Sermão da Montanha, entre as bem-aventuranças, Jesus proclama: bem-aventurados os que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Poderia continuar, é tão bonito, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas tem também aqui a passagem bonita, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Outra passagem que me toca muito o coração também, porque diz respeito também à paz, à justiça, né? Aquilo que nós mais queremos. Bem-aventurados os mansos, podemos traduzir os não violentos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, no melhor da tradição cristã, nos ensinamentos de Jesus, o que nós encontramos sempre são os caminhos da paz, a construção da paz. Nós sabemos que é uma construção difícil, sim. Por isso nós defendemos na sociedade democrática que as forças de segurança, polícias civis, militares, corpo de bombeiros que prestam um serviço tão bonito à nação brasileira, as forças armadas que defendem a nossa soberania, a nossa integridade territorial, esses que zelam pela nossa vida, pela nossa segurança, esses devem estar devidamente preparados, com os instrumentos necessários para defenderem a vida, o bem-estar das pessoas, das famílias, das comunidades. Mas fazer de cada ser humano um ser armado é criar uma sociedade da violência. Como foi dito aqui hoje por um parlamentar na parte da manhã, os pobres não têm direito, não têm condição de contratar a guarda-costas, segurança privada, então tem que ter o revólver. É a parte do princípio de que os ricos devem ter a sua segurança privada, a sua guarda própria, o que é uma privatização da segurança pública. Então eu penso que esse projeto, além de afrontar a Constituição, ele afronta os nossos princípios mais caros
da nossa tradição cristã, dos princípios fundamentais da fraternidade, da justiça, nós sabemos que o ser humano não é perfeito. Nós sabemos que nós todos temos duas dimensões. Nós temos a dimensão do amor, da justiça, da solidariedade, da paz, do bem viver, do conviver. E temos também as dimensões mais sombrias, do egoísmo, da violência, do ódio, da intolerância, do orgulho, da arrogância. E essas dimensões menores, que nos condicionam de forma mais negativa, devem ser democraticamente contidas. E as outras dimensões mais luminosas, tão presentes aqui nos evangelhos e no melhor da tradição cristã, essas tradições relacionadas com a compaixão, lembrando mais uma vez Jesus, né? Tenho compaixão dessas pessoas, na hora de multiplicar os pães e os peixes. Então, os sentimentos ligados à compaixão, à justiça, aos trabalhos de construção da paz, é que devem ser alargados. Nós devemos ter uma educação desde a infância, desde as creches, todo o nosso sistema educacional voltado para o conhecimento, para o saber, para a pesquisa, mas voltado também para as dimensões maiores da convivência humana, da construção da paz. O desafio nosso é construir essa paz, é estimular, possibilitar pela educação, pela cultura, pela política, uma política comprometida com a verdade, com a justiça, uma política a serviço do projeto nacional brasileiro, integrando todas as pessoas deste país, neste grande projeto de vida e de justiça. É por aí que nós vamos cada vez mais alargar as possibilidades humanas. É por aí que nós vamos cada vez mais construir a pátria que nós tanto desejamos e que queremos tanto para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações presentes e para as gerações futuras. Essa é a questão que está posta aqui. Aqueles que defendem uma arma para cada um querem uma sociedade da violência, cada um armado. Nós queremos uma sociedade desarmada, onde a segurança das pessoas seja garantida pelo Estado democrático de direito. Eu vou ser bem breve aqui, bem objetivo, vou utilizar 3 argumentos durante essa discussão. Vou contar aqui com a colaboração dos colegas. O primeiro argumento é o argumento moral. O segundo argumento é o argumento religioso, porque foi utilizado. E o terceiro é o constitucional. Pena que o deputado Cajuzinho está indo embora, porque eu ia explicar para ele a constitucionalidade do projeto. Uma pena. Cajuzinho, não é esse apelido carinhoso. Vamos lá. Então, vamos começar com o argumento moral, tá? A deputada do PSOL falou que é mentira que os deputados do PSOL contratam segurança particular, não é? Bom, senhoras e senhores, tem um site chamado Conheça Seu Deputado, o site da Câmara, que diz onde é que os senhores gastam o dinheiro da cota. Olha que gracinha. 25% dos deputados do PSOL contratam segurança particular. Mentirosa! Mentirosa! E sabe quanto que eles gastaram? Só nessa legislatura, R$500 milhão. Hipócritas, mentirosos. R$500 milhão. Tem uma deputada que gasta R$8.700 por mês, todo mês, há anos, com segurança particular. Ela usa o dinheiro do povo para custear a segurança particular dela, mas não quer que o povo tenha acesso à arma. Esse é o argumento moral. É uma imoralidade impedir que o cidadão de bem tenha acesso à arma de fogo para defender a sua vida e a vida da sua família, sendo que, ao mesmo tempo, os deputados, 25% dos deputados do PSOL gastam R$500 milhão com segurança privada. Começa aí.
certo? Superado o argumento moral. Superado o argumento moral, vamos ao argumento religioso. Meu colega deputado citou a Sagrada Escritura, pois eu a cito também, especificamente da forma como ele citou. Ele citou, eu anotei aqui, Mateus, né? O senhor citou, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, tá? E aí, alguns católicos falsos julgam mansidão como covardia. Nós, católicos, não somos covardes. Nós assumimos a responsabilidade pela nossa segurança, pela segurança da nossa família. E aí o professor Jordan Peterson explica, né, a origem da palavra manso, né, na tradução do inglês meek, né, a citação, né, o trecho da Bíblia em inglês diz: Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Né? E aí o próprio professor Jordan explica que meek, né, não significa weak, não significa fraco. O que significa? Significa que aquele que tem sob seu comando e sob sua responsabilidade a própria segurança, esse sim é o justo. É esse que vai herdar a terra. Não é aquele que empurra a responsabilidade para o Estado. É aquele homem que assume a responsabilidade da defesa da própria vida e da sua família. Todos os demais são covardes que usam dinheiro público para contratar segurança privada, mas não têm coragem. Eu ia falar uma palavra que quebra o decoro. Não tem coragem de promover a própria segurança. Os senhores são covardes. O terceiro argumento, excelência, é o argumento da constitucionalidade. O deputado Cajuzinho citou aqui diversas vezes ação direta de inconstitucionalidade. Citarei também. Só que ele citou recortando, né, os argumentos utilizados pela ministra. Então eu vou ler aqui o argumento principal utilizado pela ministra. A ADI 7188 do Acre. Ela diz o seguinte, e agora vamos parar de discutir inconstitucionalidade. Seu ministro do Supremo cita que o nosso trabalho aqui, da autora do projeto de lei, e meu, como relator, demonstra a constitucionalidade, vamos parar com isso. Ainda que se pudesse cogitar de algum espaço de atuação do ente federado, pelo parágrafo único do artigo 22 da Constituição da República, que conferiu à União competência privativa para legislar sobre material bélico, gênero do qual as armas fazem parte, somente poderia ser exercida alguma atribuição na matéria por Estado-membro se lei complementar da União autorizasse os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Voilá! A lei complementar que autoriza os Estados a legislar. Então, o deputado não quer fazer o trabalho dele e diz que quando os outros fazem, contraria a Constituição. É difícil, hein? É difícil. Tranquilo agora? Está na Constituição, está na decisão da ministra da Supremo, está na Bíblia e tem um argumento moral também. Acredito que a situação está devidamente resolvida. Podemos votar e contribuir para a democracia, para a população paulista e para a população de todos os estados brasileiros. Ah, chegou a deputada que disse que o partido dela não usava dinheiro para contratar segurança privada. Está aqui. 25% dos deputados do PSOL gastam dinheiro da cota parlamentar para contratar segurança privada, somando um total de R$500 mil gastos com segurança privada.